A gente vai trabalhar com dois textos, um texto do Lenin, um do Trotsky, sobre 1905, né? Um é o Balanço de Perspectivas do Trotsky, o outro é relatório sobre a Revolução de 1905, esse do Lenin, né? Eu escolhi esses dois textos, na verdade, eu tento sempre trabalhar com materiais fonte primária, né? Então, na verdade, tanto o Lenin quanto o Trotsky, além de ser grandes revolucionários, dirigentes partidários, tudo mais, como vocês sabem, já ouviram muitas vezes, né? Os materiais mais profundos no campo do marxismo, de análise desse processo, foram produzidos pelo Lenin e o Trotsky, a princípio. Tem outras pessoas também, o Bukhari também escreveu coisas importantes, até o Kautsky, né, antes dele abrir mão do marxismo, coisas que ele escreve até 1907, mais ou menos, são consideradas ainda como importantes dentro do campo do marxismo. Você sabe que o Kautsky, inclusive, ele ajudou a traduzir um dos livros do Capital, né? A traduzir, não, a organizar. O Engels organizou o livro 2, né? E o livro 3. Bom dia. O Engels organizou o livro 2 e o livro 3. Mas o Marx também tinha um projeto do livro 4, né? Que acabou... que o Engels acabou não dando conta de organizar e o Kautsky organizou esse livro depois. Muito importante. Então, já falando aproveitando que a gente está falando do Marx, o renegado Kautsky. Mas o Kautsky foi renegado depois da Revolução Russa, né? O caso da social-democracia alemã é um caso muito interessante, porque a social-democracia alemã, como vocês sabem, ela começa a se organizar já no final dos anos 70, no começo de 70. Ao final de 60, mais ou menos, começam os primeiros movimentos, né? Na tentativa de organizar um partido de esquerda, um partido de cunho marxista na Alemanha. Sabe que o Marx, por exemplo, não participou desse partido, né? E o Engels depois acabou fazendo parte. O Engels morreu em 95, né? E esse partido começou a ficar mais robusto em 1886, né? E aí, uma das coisas importantes é que na Alemanha vai ganhando um movimento de massas a construção do Partido Social Democrata Alemão. É importante isso porque também se relaciona diretamente com a análise que a Rosa Luxemburgo faz da Revolução Alemã e da Revolução Russa, né? No texto Greves de Massas, Sindicatos e Partidos. Esse texto é interessante porque ele faz uma análise também da greve de 1905 na Rússia. E esse movimento na Alemanha começa a se expandir no movimento operário e a questão a demanda por um partido operário, revolucionário e marxista, né? E como o Marx era alemão, né? O Marx e o Engels eram alemães, né? Então a Alemanha acaba sendo o berço da formação desse primeiro partido. Pensem, quando diz isso, né? O Marx é da partida, algumas pessoas argumentam, né? Então não necessariamente uma pessoa, um marxista tem que estar organizado em partido, porque o próprio Marx não estava organizado em partido, né? Isso, na verdade, é uma forma de sair pela tangente para dizer que o cara é marxista, mas não participa, não toma parte na luta de classes, né? O Marx nunca foi num partido porque não existiam partidos. Não existiam partidos comunistas, marxistas, operários, revolucionários, até a morte do Marx. O primeiro que se forma mesmo como um partido mais robusto é o Partido Social Democrata Alemão. Esse primeiro partido vai condensar vários aspectos da questão marxista. Mas o próprio Engels mesmo, ele achava que o Partido Social Democrata Alemão deixava muito a desejar no que deveria ser um partido marxista. Mas está no germe das primeiras experiências, né? O Partido Social Democrata Alemão. Aí uma coisa importante também nesse partido é uma das suas principais lideranças, né? Tanto o Kautsky quanto o Bernstein, tanto o Kautsky como o Bernstein. Primeiro o Bernstein foi o dirigente do Partido Social Democrata Alemão, né? Importante, e depois o Kautsky. E esse partido ele começa a atrair milhares de operários, chegando a ter 500 mil de filiados. E nas eleições, chega a ter 1,5 milhão de votos quando o partido é fundado. Até quando o Engels morre, em 95, o partido chegava a ter 2, 3 milhões de votos em cada eleição. E isso o próprio Engels registra lá no seu prefácio, A Luta de Classes na França,
que é o texto do Marx, que o Engels prefacia em 95. Então, 10 anos depois do Marx tinha morrido já, 12 anos depois da morte do Marx, e ele coloca esses detalhes sobre a social-democracia alemã. Então, é um partido que vira de massa, gigante. Seria o sonho, basicamente o sonho do Marx realizado, no que tange o número de pessoas que envolvia e a inserção desse partido, né? E estava em muitos sindicatos, influenciava muitos sindicatos. Você imagina, se o partido tem 500 mil de operários, e todos esses operários são militantes de sindicatos, né? Isso acaba gerando, então, uma massa de mobilização de trabalhadores a cada ato desse partido, né? Mas o Bernstein, ele tem ele vai chegar numa perspectiva de que o movimento socialista, o movimento comunista, o movimento marxista, ele tinha que se fazer pelas vias democráticas, legais. Então, a via de se chegar ao socialismo, o Bernstein, passou a ser conquistar cadeiras no parlamento, que, de certa forma, acabou virando uma ideia que depois vai desdobrar em guerra de posição e guerra de movimento. Conseguir posições dentro da sociedade burguesa e, a partir do seu aparato organizacional, da sua estrutura política, institucional, oficial, né? Conseguir cargos e cadeiras no parlamento e, a partir disso, vinham operando transformações dentro da sociedade capitalista. Certo? E nessa perspectiva, o Bernstein faz, então, uma releitura no sentido de que era passado o tempo já da Revolução Socialista, da tomada de poder, a questão insurrecional, só acertar aqui. A questão insurrecional da Revolução. Está entrando no sol ali. A questão insurrecional da Revolução. Então, a questão da revolução violenta vai perdendo espaço cada vez mais por uma revolução feita a partir da via eleitoral. Chegar-se ao socialismo por vias eleitorais. O Kautsky vai ser crítico dessa perspectiva, né? De início, e depois ele vai se transformando e assumindo depois também essa mesma posição. Mas vejam o drama desses dirigentes políticos. Naturalmente, eu não concordo com nenhum dos dois. Mas veja o drama que eles se colocam. Eles estão dirigindo um partido que se tornou gigantesco, né, por causa das ideias do Marx, com inserção no movimento operário, com grande expressão nos votos, que também é um drama de partido de esquerda, de partido revolucionário, que às vezes o partido ele é inserido no movimento social, ele é inserido nos sindicatos, mas ele não consegue ter força eleitoral, né? Que é um problema também, porque aí envolve uma série de coisas, desde os militantes que não querem participar do processo eleitoral, enfim, várias coisas. Então, o Bernstein vai operar essas transformações e ele vai chamar isso de socialismo democrático. Algo parecido depois com que o PSOL faz aqui no Brasil e outras vias, outros partidos também reivindicam, né? Certo? Então, esse é o primeiro prólogo. E depois vai surgir uma nova social-democracia na Rússia. A social-democracia russa, o Partido Social-Democrata, nesse momento, o Partido Social-Democrata, então, era uma sigla que é a sigla que incorporava, então, os partidos marxistas revolucionários, né? Hoje não, hoje em dia, isso até soa estranho aos nossos ouvidos, porque o Partido Social-Democrata a gente associa, né, aos partidos da ordem, da burguesia. Eu vou ter que fazer dentro desse processo da formação da social-democracia alemã, a gente tem para e passo, de certa forma um pouco mais tardio, a formação da social-democracia russa, né? O primeiro cara que vai começar a transportar as ideias, a traduzir os textos do Marx para o russo, é o Plekhanov. O Plekhanov era um intelectual marxista russo, né?
Tem outros intelectuais antes, mas ele foi o que se sentou e foi fazer a tradução do Capital, por exemplo. E aí, o Plekhanov, eles vão fundar o primeiro, o Grupo Emancipação do Trabalho, que vai depois virar o Partido Social Democrata Russo. Isso na década de 90, acho que 93, 1893. E depois vai juntar com o Lenin, vai juntar com o Trotsky, vai fazer parte desse grupo, e vão formar o jornal que é o Iskra, que traduzindo seria Faísca. E depois, essas ideias, as ideias revolucionárias do Marx, vão ser, então, reincorporadas e retomadas na sua vertente mais revolucionária, ou na sua vertente revolucionária, dentro do Partido Social Democrata Russo. Ou seja, passam a ter praticamente dois tipos de marxismo. O marxismo reformista, que é da Segunda Internacional, de Bernstein e Kautsky, e renasce na Rússia a via do marxismo revolucionário, com o Plekhanov, com o Lenin, com o Trotsky e outros teóricos importantes. A própria Vera Sassowish, né? Vou falar aqui um pouco dela depois. A Vera Sassowish era desse partido, também dessa corrente, e o nome dela aparece às vezes porque ela escreveu uma carta ao Marx, em 75, perguntando sobre a questão da transição, como que seria pensar a questão da revolução num país atrasado como a Rússia, certo? E aí esse grupo de emancipação do trabalho é que vai desenvolver, então, os primeiros elementos programáticos, estruturais, para pensar a questão do partido. Pensa que a Rússia, ela é um país fronteiriço com a Europa, na verdade, considera até leste europeu, né, do leste europeu. E uma questão característica da Rússia é que isso moldou a sua estrutura de classes, é que a Rússia só aboliu o feudalismo, a servidão, né? O feudalismo em si é uma discussão um pouco mais mediada, porque, por exemplo, Lenin escreve um livro em 1895 que é sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. É um calhamaço, assim, difícil de ler, inclusive, por causa da linguagem, por causa da riqueza de detalhes também que ele faz sobre a Rússia. Mas, por exemplo, aqui ele defende a tese nesse livro de que, por mais que se dissesse que a Rússia era atrasada, e ela realmente era, atrasada em que sentido? No sentido dos meios de produção, da forma como se produz mercadoria, da forma como se produz excedente. Porque o capitalismo é um sistema de apropriação de excedente, né? Em que o trabalhador ele produz uma quantidade que é suficiente para pagar todos os custos de produção, todos os salários, né? E, além disso, ele tem que fazer uma extensão da jornada de trabalho obrigatória para o patronato, para o empresário, ou tal, que é o mais-valor. Produção de mais-valor. E quanto mais valor se produz, mais se desenvolve a indústria, os meios de produção daquele país. E quando diz indústria também, a gente não pode estabelecer um corte seco entre produção industrial e produção agrícola. Porque, na verdade, tudo que se inova em produção industrial retorna também para a produção agrícola. Porque você pensa, está desenvolvendo máquinas mais modernas, e essas máquinas acabam sendo aproveitadas para se criar a máquina do campo. Porque também tem esse debate, né, que já tem séculos, né, que é a maquinização do trabalho agrícola. Na nossa cabeça, funcionam as coisas... É engraçado como ser humano, a gente opera muito por dualismos, né? Então, às vezes, parece que a indústria é desenvolvida e o campo é totalmente atrasado. Mas, nesse caso, o Lenin vai dizer, inclusive, que a indústria que vinha se desenvolvendo na Rússia e tudo mais, né, importava elementos da indústria europeia, naturalmente, e que o campo também vinha se organizando sua produção num caráter capitalista. Né? E esse debate é interessante porque o Engels escreveu um texto, a questão...
a Boitempo editou como Questões da Rússia. Rússia. Lutas de classe na Rússia. É um livrinho fininho, tá vendo? E o próprio Marx revisou uma parte aqui. E tem até um pedaço dessa carta da Severa Sassurich aqui também. Engraçado que tem só um pedacinho, na verdade, mas tem uma tradução boa dessa carta, que acho que é pela revista... não sei se é 3 pontos, acho que é 3 pontos. Uma revista traduziu, uma revista brasileira traduziu esse texto em 2005. Acho que é a única... Eu não sei se tem outro, nem sei se tem outra tradução completa em português sem ser o dessa revista. E o Engels, aqui nesse texto, porque também tem esse debate, olha só que interessante. Então, a gente tem que pensar que o Lenin, já em 1895, ele estava fazendo esse debate sobre a questão de como as vias de desenvolvimento capitalista na Rússia e as possibilidades de via do desenvolvimento socialista, certo? Com que tipo de programa deveria ser organizado pelos revolucionários. Tem uma discussão que fazem, umas indicações que vocês devem ouvir muito, de que, na verdade, o marxismo ele surgiu como uma teoria europeia, né? E que só pensa o capitalismo e o desenvolvimento do socialismo por via da Europa. De certa forma, isso tem um pé na realidade, porque realmente a indústria, a grande indústria, a revolução industrial, ela se deu na Europa, né? Com grande poder expansionista, né? Mas começou, sobretudo, na Inglaterra. A gente viu lá com o Napoleão, a disputa do Napoleão para conseguir industrializar a França também, para competir com a Inglaterra, né? Depois também a gente vai ver o Bismarck, como que também ele tentou industrializar, industrializou, na verdade, né? Um programa de industrialização da Alemanha também, na década de 80 e 90, né? Então você vai vendo que ali é o berço da indústria, a Europa é o berço da indústria. E depois os Estados Unidos vai se industrializando, então, mas tudo, o cerne é a produção europeia, certo? Tem um debate sobre isso também, naquele que é feito pelos mercantilistas. Os mercantilistas também fizeram esse debate da questão do tipo de desenvolvimento calcado na produção, na exportação, no livre-cambismo, né, na questão do mercantilismo mesmo, e a questão do nascimento da indústria. Como é que a indústria era a nova fonte de criação de valor, certo? E aí, então, o que acontece? O Marx e o Engels, já na década de 40, depois de 48, de 1848, eles já começam a debater a questão da possibilidade da revolução se desenvolver em outros países, ao invés de a via única da Europa. Naturalmente, uma revolução, o Marx e o Engels pensavam o socialismo como um processo mundial, que deveria eclodir um país, envolver outros e criar um grande movimento e se expandir pelo mundo todo. Mas, não necessariamente, esse processo deveria começar na Europa. E depois, uma formulação do próprio Engels aqui, e um dos prefácios, é que eles começaram a ver a Rússia como o elo débil do capitalismo europeu. Né? Por exemplo, a Rússia era o terceiro país mais industrializado do mundo no final do século XIX. Né? Curiosamente, isso às vezes nem passa pela nossa cabeça, que a Rússia ela é uma síntese contraditória, uma síntese de contrários muito impressionante. Então, ao mesmo tempo que você tem 120 milhões de camponeses, 140 milhões de camponeses, no começo de 1900, você tem também, ao mesmo tempo, 16 milhões de pessoas na cidade e 5 milhões de pessoas na indústria. Coisa que o Brasil talvez nunca tenha atingido 5 milhões de operários na indústria, né? E na Rússia tinha. Por quê? Porque a burguesia a burguesia europeia começou a ter um grande enfrentamento dos sindicatos, né, na Europa. Ela começou, então, a investir dinheiro na Rússia. E por que investir dinheiro na Rússia? Porque a Rússia tinha uma ampla mão de obra, né,
muitos operários, muitos camponeses que migravam para as cidades em busca de trabalho. Isso tem muito a ver com a questão da reforma agrária, da abolição da servidão, né? E, na verdade, levou a uma certa reforma agrária também, né? Em 1861. E era uma mão de obra disciplinada porque o poder de repressão do Estado era muito forte, né? Nesse texto que eu passei sobre o Trotsky, faz uma caracterização sobre o Estado russo, eu vou entrar nela daqui a pouco. Então, era uma grande fonte de valorização do capital. Investia-se pesado na Rússia, primeiro no campo, como o Lenin tinha falado já em 1895, primeiro no campo, na produção de grãos, né? Então, produzia-se na Rússia e depois importava-se para a Europa, sobretudo para a França e a Inglaterra. Porque se esses países estavam se industrializando rapidamente, né? Demandava-se mais produtos agrícolas para alimentar a população, né? E nem todos esses produtos agrícolas poderiam ser produzidos dentro desses países, certo? E aqui, nesse texto do Engels, aqui tem o mais importante daqui é de 75, né? Inclusive foi que o Marx revisou. E ele está em intercâmbio com os setores marxistas da Rússia. E uma das coisas que se coloca é que os russos estavam discutindo, os marxistas russos estavam discutindo se era possível na Rússia você passar direto, como você tinha as terras comunais, terras comuns, que eram geridas por organizações locais, se a partir disso já não era um germe de uma possível comuna agrária, que pudesse, então, não necessariamente seguir o caminho da industrialização. Primeiro passar pela industrialização, para depois formar o proletariado, né? E para depois, por fim, chegar a uma revolução socialista. Então se discutia a possibilidade de passar diretamente por uma revolução camponesa que implantasse o socialismo na Rússia. Certo? O Engels não vai concordar muito com essa tese, na verdade. Ele vai dizer que a chance de conseguir implantar o socialismo na Rússia era muito, por via dos camponeses na Rússia, era muito pequena. Principalmente porque os camponeses eram dirigidos por latifundiários. Eram poucos era pouca a força dirigente do camponês. O camponês pobre, médio e pobre, né? E essa é uma questão interessante porque depois a gente vai ver ao longo da Revolução Russa, em 17, que o partido que representava os camponeses eram os socialistas revolucionários, os SRs, né? E esse partido ele tinha essa contradição, porque era um partido dos camponeses, mas, como é camponês, é ligado, então, à posse de terra, certo? A propriedade privada. E no campo da posse da terra, no campo, você tinha diversos níveis de propriedade, né? Desde o pequeno camponês, dentro desse partido, até os latifundiários. Mas o rumo do partido, da organização política, da ação, do programa, atingia sempre os interesses dos latifundiários, né? E uma outra questão também. Em 1861, quando teve a reforma agrária, o que aconteceu? O czar dividiu as terras, né, russas, reorganizou a produção, né, porque a princípio todas as terras eram do czar, né? E ele divide as terras. E as terras de melhor qualidade vão ficar todas com a nobreza, certo? Enquanto que a outra parte ruim, as terras, por exemplo, o solo de terra roxa que tinha na Rússia, que era muito fértil, muito produtivo, essa parte toda ficava com os grandes latifundiários e a nobreza. E os trabalhadores, os camponeses, ficaram as piores terras secas, terras congeladas, terras com pedra, né, e tudo isso dificultava muito a produção. Tanto que o camponês, mesmo ele tendo recebido a sua terra, ele se via obrigado a ir trabalhar no latifúndio. Ele tinha que trabalhar para os grandes proprietários, porque a sua terra não garantia a produção de alimentos suficiente para alimentar ele e a família dele. Então ele virava, na verdade, um semi-proletário. Esse termo é do Lenin, que usa esse termo semi-proletário naquele texto. Esqueci o nome, vou lembrar daqui a pouco.
Semi-proletário é o quê? É um trabalhador que ele possui, ele tem uma parte da terra que ele possui, né? Mas ele se vê obrigado, sazonalmente, a vender a força de trabalho dele, porque a terra que ele tem não é suficiente para ele sobreviver, certo? Então, desde 1861, gestou-se, então, no campesinato, uma demanda por reforma agrária. Certo? E o Engels já debate esses temas aqui nesse livro. Então você vê, quando você pega esse texto do Engels, de 70, e você pega a carta do Marx, a Vera Sassolich, deve ter umas 30 páginas a carta, mais ou menos. E na verdade ele faz, o primeiro rascunho que ele faz é 30 páginas. Aí depois ele tem que revisar, ao invés dele completar e expandir, ele vai diminuindo ela, né? Ele estava já doente, já 81, 82, 83, né? E ele fala, inclusive, nessa carta, um trecho, se eu não me engano. E aí ele vai diminuindo a carta, diminuindo, no final ele faz 3 parágrafos para explicar a questão toda que ele tinha debatido em 30 páginas, e ele não mandou as cartas, né? Ele fez os rascunhos, acho que ele gostou do debate, de poder sentar e colocar, teorizar sobre aquela questão, mas aí como ele não teve condição de chegar ao final e fazer uma exposição mais completa, mais substanciada sobre o problema, ele acabou desistindo de enviar a carta resposta, né? Depois encontraram naqueles caixotes que foram para a Rússia que o Rezanov começou a traduzir. Certo? Então aqui, nessa época, eu já se apresento o Engels já discute aqui, nessa questão, a questão dos dois personagens sociais, 2 blocos sociais, que predominavam na Rússia nesse momento. Um eram os kulaks, que eram os grandes proprietários de terra, e os kulaks fazem parte da história da Rússia e existem até hoje. Os grandes proprietários de terra, e, por outro lado, os mujiks, né, que eram os pequenos proprietários de terra, os camponeses, né? Inclusive, dentro dos mujiks, uma parte deles vivia, era obrigado a vender sua força de trabalho, além de trabalhar na sua própria terra, né? E a condição dos mujiks era muito precária. Condição de vida, condição de trabalho, porque você imagina, a terra pouco produtiva, pouco fértil, viviam uma situação de vida muito precária, com alimentação ruim e moradia ruim, vestimenta, educação, que era difícil você conseguir estudar, porque trabalhava-se muitas jornadas de trabalho muito longas, 12, 14, 16 horas, né, no campo, dependendo do clima e tal. E tudo isso, o que se dizia que isso embrutecia o homem no campo russo, né? Certo? Então, esse é o panorama, um panorama inicial, um ponto que eu tentei fazer aqui, mostrar que existia uma ponte entre o marxismo alemão, certo? Desenvolvido pelo Marx, e depois revisionado pelo Bernstein, e depois revisionado de novo pelo Kautsky, né? O Kautsky vai entrar nesse... Então, primeiro, uma revisão do Bernstein, né, que tentou afastar o marxismo dessa via de deixar de ser uma teoria da revolução e virar uma teoria da transformação a conta-gotas, né, reformas por dentro do próprio sistema capitalista. O Bernstein, e depois o Kautsky, acabou seguindo pelo mesmo caminho, iniciou como um crítico do Bernstein, mas depois, sobretudo depois da Revolução de 17, o Kautsky passou a defender, então, também a via democrática da Revolução. Inclusive, o Bernstein, o Kautsky, contra a Revolução Russa, ele vai reivindicar a Comuna de Paris. Ele vai dizer, olha só, a Revolução Russa expropriou as terras, a Revolução Russa impediu a burguesia de ter direito ao poder, ao parlamento em 17, enquanto na Comuna de Paris os operários permitiram a livre organização e circulação das ideias e disputa eleitoral da burguesia na França, 1871, né? Quando a gente sabe que, na verdade,
para o Lenin, para o Marx, e para o Engels, e para todo mundo, todos os marxistas revolucionários achavam que isso foi um erro. Né? Na verdade, a Comuna de Paris teve paciência demais. Ela foi inocente demais com relação à capacidade de repressão e de... Como chama isso? E a capacidade de massacre que a burguesia continua mantendo, mesmo nos períodos revolucionários. Né? Então, o que os marxistas diziam que era um erro da Comuna, o Kautsky enxergava como uma qualidade. E depois começou a argumentar que a Revolução Russa ela havia saído do caminho da Revolução e dos ensinamentos de Marx, porque expropriou e impediu a burguesia de participar do parlamento e ter direito de voz. E nem isso é verdade, porque a burguesia até podia participar, né? Então, tá. Então, esse foi o panorama, isso. E agora, focando mais na questão da Revolução Russa, a gente vai ver, então, as duas revoluções. O processo como um todo da Revolução Russa, ele dura, se a gente for ver, pensado num processo de acúmulo de experiências, né, programático e tudo mais, ele dura de 1905 até 1917, né, e com oscilações dentro disso. Mas o mais importante é que são duas revoluções, ou três, se quiser. Mas a de 1905, que é a que se refere ao Balanço e Perspectivas do Trotsky. A de fevereiro de 17, né, que começou a partir do movimento de mulheres, né, e a de outubro de 17. Então são duas no mesmo ano, né? Uma revolução, uma explosão democrática em fevereiro, e em outubro uma revolução socialista, com planejamento socialista, com estratégia socialista e derrubada do poder e instauração de um governo de transição socialista. Então já deixo claro que a Rússia nunca foi socialista. Nenhum país do mundo nunca foi socialista. A Cuba não é socialista, China não é socialista, Coreia não é socialista, e nenhum país do mundo nunca foi socialista. Porque para o Marx não pode ter socialismo num país só. Você pode ter um programa socialista de revolução e um programa transicional, quando você assume o poder, de transição ao socialismo. Mas o socialismo em si, ele é definido pelo Marx como um salto, né, na organização da produção e da distribuição e a forma de vida da população. De forma que você não pode fazer isso num país só, porque se você toma o poder num país só, você vai sofrer boicote do mundo inteiro. Isso, na verdade, vai impor condições de miserabilidade para toda a população daquele país. Né? Ainda que pode ser condições melhores do que era antes. Por exemplo, a condição da massa de trabalhadores em Cuba provavelmente é melhor do que a condição que se tinha durante a ditadura do Batista. Certo? Pode falar. Professor, posso fazer uma pergunta? À vontade. Quando a gente analisa, por exemplo, né, o socialismo a partir dessa perspectiva, né, do que o Marx disse que teria de ser, não ganha um certo apelo religioso, porque o Marx, obviamente, escreveu sobre um fenômeno que ele não viu acontecer, né, ainda que a concepção, né, lógica faça sentido pelas razões que você citou, mas tem as questões materiais concretas, né? Essa expansão de um socialismo que fosse para além de um país enfrenta barreiras materiais, né? Resistência, é um processo muito complexo, né? E, evidentemente, até o próprio desenvolvimento do capitalismo não se deu, né, a um só golpe e logo todos os países, né, se tornaram capitalistas, né? Foi um processo que durou muito tempo. Então, como você enxerga essa questão? Eu acho assim. Primeiro, eu acho que a gente tem que tomar os processos pela materialidade. Existem muitos argumentos, análises sobre esses processos, sobre como Marx via as questões. No entanto, tem muito uma análise, repara para você ver, tem muito uma análise que não considera os processos em si, como se desdobraram os processos de luta de classe, como se desdobraram
as revoluções, certo? Então, a princípio, uma coisa importante, quando você vai pensar, porque o marxismo... Porque o marxismo, ele não é só um conjunto de ideias, ele não é só um conjunto de princípios, né? O marxismo é uma leitura do próprio movimento do real, tanto que o que se diz é que o marxismo não foi criado por Marx, né? A teoria da revolução, a teoria da derrubada do Estado, a teoria das classes sociais, ela não foi criada pelo Marx exatamente. O Marx deu uma orientação teórica para a luta do movimento operário, que se desdobra desde a Revolução Industrial, certo? Esse é um aspecto. Então, o marxismo é uma interpretação, é uma leitura dos processos reais. Tanto que, eu repito novamente o que ela faz do Trotsky, as revoluções parecem impossíveis até que se tornam inevitáveis. O movimento operário não depende do marxismo para fazer a revolução. O movimento operário não depende, o movimento camponês não depende do marxismo para lutar por reforma agrária. Essa é uma questão. Agora, eu digo assim, o que ainda acaba, o que continua dando fôlego, o que continua sempre trazendo o marxismo de volta? Por exemplo, na crise de 2008, né? Um dos elementos, eu lembro que eu teve isso num jornal, não sei se foi na BBC, qual que foi, mas que estava batendo recordes de venda do livro do Capital. Então, assim, voltou-se a buscar análise do Marx para interpretar a realidade nos momentos de crise. Isso é um fenômeno de entender o marxismo como uma religião. O que seria uma religião? Né? Uma religião, vamos pensar como surge a forma religiosa. A forma religiosa, ela surge no ser humano primitivo, certo? E surge como uma forma de tentar explicar de onde o ser humano veio, para onde o ser humano vai. Surge como uma panteoria, uma teoria do tudo. Né? E depois vai se transformando uma série de elementos para explicar o fluxo da natureza, porque a natureza produz, porque não produz, para explicar as cheias do rio Tigre e Eufrates, para explicar as cheias e vazantes do rio Nilo, e a religião surgiu como uma panteoria para explicar todos esses elementos. Essa é uma coisa. Dentro disso, não, é porque pode parecer básico demais falar sobre essas coisas, mas há de se diferenciar a que serve cada tipo de explicação, né? Porque como a gente é cientista, a ciência social tenta buscar elementos materiais para subsidiar ideias. Então a religião surge como esse elemento sem nenhuma necessidade de comprovação da realidade. Você não precisa comprovar que o ser humano, quando morre, existe uma alma e a alma vai para algum lugar. Você não precisa comprovar que quando nasceu um sopro de vida foi por inspiração divina ou não. Você não precisa provar. Você só diz que sim. Todas as almas que surgem aqui são sopros de Deus. Pronto, ponto final. Certo? Então, isso é uma religião. Isso é o caráter de uma religião. Certo? No caso do marxismo, primeiro que o marxismo é uma fusão de conhecimentos. Né? Você pega, não é à toa que eu falei dos mercantilistas. Quando você pega os mercantilistas, eles estão analisando a questão o fluxo das colônias, né? Da colonização, a entrada de capital, saída de capital, né? E tudo isso, né? O quanto essa riqueza extraída dos outros países a baixo custo poderiam fazer o país desenvolver mais ou menos, o que levava a riqueza de um país. Então, esse é um elemento. O marxismo, ele, de certa forma, ele deriva de vários elementos do mercantilismo. Por exemplo, o PET, ou Petit, que vai fazer as primeiras formulações sobre a questão do Estado, a questão do imposto, e o próprio Petit, ou PET, ele vai... Tem uma das teses importantes dele, é que... Cadê o PET? O PET, esse primeiro aqui. O PET é mercantilista. O Hume é meio que o último, talvez o último dos mercantilistas, né? E aqui o Kesnez é um fisiocrata. Mas desde o PET já vai dizer que é o trabalho humano que cria o valor. Essa é a principal coisa. E aí porque eu entro no campo da economia política, das ciências econômicas.
né? Para mostrar que existe alguém que produz valor. Existe alguém que produz tudo. Essa é a questão. Entende? E para o Marx, e todos eles concordam na mesma coisa, esses caras, inclusive o Smith, inclusive o Ricardo, né? Eles vão concordar numa coisa, que quem produz toda a riqueza do mundo é o trabalhador, é a classe trabalhadora. No entanto... Professor, Oi, pode falar. só, não, eu concordo com o que você está falando. Meu ponto não é sobre a teoria marxista como um todo, entende? Por exemplo, o livro do Capital, né, foi escrito em 1863, é isso? A publicação, sim, 67. 67, isso. Então, ele escreve sobre um processo que está acontecendo. É um livro, como você pontuou, né? Minha questão é mais sobre a perspectiva de socialismo no futuro, né? Porque Sim. entende? Assim, o marxismo enquanto um elemento de análise, né? Os escritos do Marx, né? Sobre o que está acontecendo, aí você pode concordar ou discordar, mas de fato, não tem nada de religioso, é uma análise ali da realidade. Meu ponto é essa questão da concepção religiosa, meio como o paraíso prometido, é mais sobre esse socialismo e o tipo de socialismo que vai ser, quando a gente volta para um autor falando assim, a União Soviética não foi socialista porque o Marx, muito antes da União Soviética existir, disse que socialismo tinha de ser assim, né? Um processo que ainda não tinha acontecido. Então, esse é o meu ponto. Mas perceba, a gente pode desdobrar, então, o que você falou sobre a questão do marxismo em dois campos, né? Um campo da organização econômica, da estruturação econômica. Inclusive, quando você pega o próprio Capital mesmo, o livro 2, o livro 3, uma série de outros teóricos vieram depois para tentar substancializar isso com outros elementos de cada época histórica, né? Por exemplo, você pode pegar lá o Hilferd, aí depois você vai pegar a Rosa Luxemburgo, depois você vai pegar o Lenin, você vai pegar uma série de teóricos, o Prout, o Mandel, ao longo do século XX, que foram fazendo essa inter-relação entre os conteúdos de interpretação clássica e os novos elementos que vão surgindo no cada processo, né? Que as novas gerações vão atualizando os aspectos da leitura de realidade. Mais um elemento que se desdobra da questão da análise econômica, lembra aquela frase do Marx: os filósofos tentaram interpretar o mundo, né, ou interpretaram o mundo de diversas formas. Trata-se agora de transformá-lo. O Marx não queria apenas interpretar a realidade. Então, a partir dessa base econômica, ele propõe alguma coisa, certo? E aí que entra a análise da questão da política, a questão do Estado, a questão das classes sociais e a questão que entra na questão da distribuição dos produtos, né? E a própria questão do partido. E nesse elemento, que é importante, quando se entra, então, esses autores, o Kautsky, o Bernstein, o próprio Hilferd, depois que vai continuar na Segunda Internacional, o Lenin e o Trotsky, né? E aí, quando entra a questão do socialismo, como terra prometida, né? O que é o centro desse debate? Porque, novamente, eu acho que não é religioso. Qual é o centro do debate? É que o ser humano ele pode fazer uma análise da realidade, quem está inserido, e pensar transformações progressivas dentro desse processo. Porque isso nos leva a pensar qual é o papel do ser humano, qual é a potencialidade do ser humano na realidade que o cerca. A gente está condenado, os grupos sociais estão condenados a repetir o seu cotidiano e o modo de produção, tal qual ele se apresenta para cada geração. E esse é o debate, como eu disse, já está lá no Marx, lá desde não só no Marx, está no Epicuro, esse debate. Pode falar. Não, até porque o Marx, ele aponta essas potencialidades e a questão da contradição no capitalismo, né? Então, acho que assim, enquanto existir, você citou aí o exemplo da crise de 2008, vendeu pra caramba o livro do Capital, porque as pessoas passaram a ver, de verdade esse capitalismo tem contradição, e o que o Marx estava querendo dizer. Então, quando você diz, para mim, é perfeita essa análise, né? Quando você diz, ele se alimenta de outros autores, quando ele pega a teoria do valor dele, mas eu vejo muito como junto essa parte da crítica que ele faz
da política econômica, né? Por exemplo, a teoria do valor mesmo, eu vejo muito junto com essa perspectiva de uma futura organização de uma sociedade comunista ou socialista, por conta que ele aponta as próprias contradições ali, dentro do capital. Eu não sei se eu fui claro, mas ele pega esses elementos aí, é o que você está falando, ele pega esses diversos autores aí, principalmente quem lê o primeiro, eu lembro que o primeiro capítulo do Capital me marcou muito, né, porque ele fala do valor, aí você você para para pensar, você fala, pô, mas isso aí é Ricardo, né, mas ele tem, a diferença é que o Marx fala ali do trabalho socialmente necessário, que ali esconde relação de exploração, enfim, eu acho que tudo isso está meio que junto. Eu tinha até um amigo que falava assim, não, a parte econômica eu concordo com o Marx, mas as outras... Sim, eu só falo muito isso. Mas, cara, não tem como. Se você está concordando com a parte econômica do Marx, você concorda com as perspectivas que ele tinha de análise de sociedade, enfim. Uhum. Isso, para mim, é muito claro no Marx. Ou você concorda com isso, ou... Enfim. Mas sabe uma questão que eu acho que... às vezes aparece no debate, é que assim, disse, por exemplo, um Partido Socialista hoje. É um debate, por exemplo, que eu tive muitas vezes já assisti muitas vezes, já participei, assim, já presenciei, com outros partidos que tem atualmente. Por exemplo, o PSOL. Mas não só o PSOL, outros também. É que o PSOL, ele sempre acaba participando desses debates porque está mais no meio universitário, né? Muito mais do que o PC e tal. Que quando vai se discutir programa, né, de partido, fala, mas quer fundamentar o programa marxista nas análises do Marx, que escreveu no século XIX. Então, hoje, a gente precisa pensar outras formas. Por exemplo, a turma do Freixo falava isso. E olha só para onde o Freixo foi agora, o PSB. Mas qual é a questão que está colocada? Tem uma centralidade dentro do Marx, além da classe trabalhadora, claro. Mas lembra que eu estava falando da questão do Rousseau, da origem da desigualdade entre os homens? Lá, o Rousseau já pontua a questão da propriedade privada. E o Marx, na obra inteira deles, tem um fio de continuidade a questão da propriedade privada. Porque a propriedade privada é a mãe das relações de classe, ou pai das relações de classe. Acho que pai ele combina mais, na verdade, ou padrasto, sei lá, talvez. Que tá também nos manuscritos econômicos e filosóficos, sim, né? Sim, Quando ele desdobra lá a questão da propriedade, fala, aí tem exploração no negócio. Eu acho que é aí que... Mas, enfim, ele organiza o pensamento dele ali com uma base de outros autores também, não é uma coisa... Um raio não cai no céu azul, né? Sim. Não, o que eu digo assim, naturalmente, muitas transformações também acontecem nos partidos. A gente, depois da crise dos 70, né, da derrocada da União Soviética, você tem uma série de processos que colocaram toda a esquerda na defensiva e fez alterar muitos programas no sentido de uma adaptação maior à burguesia. Por exemplo, mas aí quando se critica, por exemplo, o stalinismo, o autoritarismo na União Soviética, um setor stalinista vem dizer isso, por exemplo, usa isso como argumento. Fala, mas o marxismo se transformou tanto, como é que hoje se pode usar um argumento que entende que esse argumento de que o marxismo não responde mais às questões do dia a dia na política, ela vem tanto da esquerda, de setores da esquerda, vem de setores da direita, vem de vários setores dizendo que o marxismo não consegue mais compreender a realidade política. Então não é mais critério para você julgar ou analisar um programa político, por exemplo. Mas tem um fio de continuidade disso, que é a questão da propriedade privada, a questão dos meios de produção. Então, quando se vai pensar um partido, por que eu digo que o PSOL não é um partido revolucionário? Eu digo que o PSOL não é um partido revolucionário, porque eu digo que o MST não é um movimento revolucionário, porque não tem como base a expropriação da propriedade privada. Não é no sentido marxista, pelo menos. Se pegar uma outra teoria, eu apoio o MST, eu acho progressiva a luta do MST contra o latifúndio, mas eles defendem, por exemplo, a expropriação com indenização. Então, o Estado vai pagar pelas terras improdutivas. A terra não produz nada, é fruto de grilagem, de roubo, né? Toda a terra aqui no Brasil é fruto de roubo, a não ser que seja dos índios mesmo. Fora isso, é tudo roubo.
ele vai indenizar. Então, isso é um programa reformista, não é expropriação, né? Inclusive, as terras que não são produtivas, que são terras ruins, inclusive, o Estado vai comprar, né? Então, a questão do programa passa por isso. Se você não passa pela questão da propriedade privada, não passa pela questão das classes. Não passa pela questão das classes, não passa pela questão do partido. Que programa tem que ter um partido? Então, entre todas essas questões se misturam nesse processo. Enfim, esse é um dos tópicos, né? Mas aí, voltando lá, na questão da... Isso vai aparecer, tanto na Revolução de 5, como na Revolução de 17. E aqui tem uma coisa interessante, que se relaciona diretamente com isso, que é as demandas democráticas, né? As demandas sindicais e as demandas políticas. Os movimentos que eclodem em relação de enfrentamento com o Estado, eles apresentam várias nuances, né? Pode começar por questões básicas, como a questão do salário, a questão da jornada de trabalho, e até a questão de derrubada do Estado, ou algo do tipo, né? A Rosa Luxemburgo, nesse texto Greve de Massa, Sindicato e Partido, ela vai fazer uma análise sobre a questão de 5, né, da Revolução Russa. Ela está um pouco distante, que ela não participou desse processo diretamente. A Rosa, acho que ela tinha parentesco russo também, acho que era russo-alemão, uma coisa assim. E ela escreve sobre esse processo. E ela mesma vai descrevendo, por exemplo, a greve de 1896, a greve de 1897, como os primeiros movimentos de massa, que ela vai descrever a Revolução de 5, então, como um desdobramento, né, que vai se avolumando ao longo do final do século XIX e início do século XX, que vai redundar na Revolução de 1905. Então, ela vai dizer, por exemplo, que é uma leitura, é a mesma leitura do Lenin e Trotsky, mas que os movimentos, eles começam como econômicos, de demandas econômicas. O que são demandas econômicas? Por exemplo, o movimento estudantil trabalha com demandas econômicas, por exemplo, que é bolsa, que é moradia, que mais? Transporte, né? Todas essas questões são questões econômicas. O movimento sindical também. O que são questões econômicas no movimento sindical? Salário, jornada de trabalho, vale alimentação, PLR, tudo isso são demandas econômicas. Até, inclusive, assim, papel higiênico no banheiro, que era uma reivindicação que o movimento operário no Brasil sempre teve muito forte, ou tempo de ida ao banheiro, tudo isso entra como demandas econômicas, porque são demandas que melhoram as condições de trabalho do trabalhador, mas não altera o conteúdo do Estado, não altera o conteúdo da propriedade privada, não altera o conteúdo da propriedade dos meios de produção, não altera o conteúdo dos empresários da indústria, dos industriais, certo? Então, tudo isso são demandas econômicas. E na Rússia, pensa que era um país semi-feudal, né? A família Romanov estava no poder há 400 anos na Rússia, de geração para geração, de geração para geração, sem liberdades políticas, sem liberdade sindical, você não podia fazer greve, você não podia nem formar sindicato, tanto que o Trotsky, uma das primeiras prisões dele, foi porque estava organizando um sindicato, acho que dos motoristas, assim. E ele é mandado para um exílio na Sibéria, né? Aí, depois de lá, o Lenin contata ele para ele vir para voltar para Rússia, para Suíça. Eles estão exilados na Suíça, né? O Lenin, o Plekhanov, a Krupskaya, que era companheira do Lenin. E a partir de lá, então, eles começam a desenvolver um trabalho, desde o final do século XIX, então, para casar essas demandas econômicas com as demandas políticas. Que a demanda política inclui o quê? Inclui direito de voto, né? Inclui direito de organizar um sindicato, inclui direito de lançar candidatos, né? E uma série de outras demandas que impactam diretamente na política do Estado. Lembra que eu falei da questão lá da questão judaica, quando o Marx fala a defesa da religião, da liberdade religiosa? Porque o Marx, da questão judaica, ele entende que qualquer movimento que tire poder do Estado e transfira diretamente para a população é um movimento progressista, né? Quanto mais você conseguir tirar do poder
político da burguesia, que é a forma do Estado, e colocar na mão da população, mais progressista é o movimento, né? Então, essas primeiras greves, 1896, 1897, aí depois 1902, na Rússia também, são movimentos de massa que vão avolumando a classe trabalhadora e fazendo experiências, e todos os movimentos ilegais, né? Mas por ser movimento de massas, ele começa, então, o czar não conseguir reprimir esse movimento de forma a fazer ele refluir. Não refluía, pelo contrário, foi crescendo. Em 1904, a Rússia entrou em guerra contra o Japão, né? Que é a guerra sino-russa. Eu acho que o processo como um todo dura um ano e meio, mais ou menos. Mas o começo de 4 até o final de 5, ela está meio que definida já, né? E a Rússia perde essa guerra. E essa guerra de 4, que se estende até 5, ela é um outro elemento potencializador da questão da revolução. Por quê? Porque a massa da classe trabalhadora começa a ser convocada para os frontes, né, de batalha, porque começa a ter muita provisão desviada para o exército, né? Então falta alimento dentro da cidade, né, em 4, em 5, e isso depois vai se repetir lá em 17. As mesmas condições. Em 14 tem o início da Primeira Guerra, né, e aí começa a questão aí uma polarização maior das classes sociais, certo? E aí em 5, então, voltando lá no texto do Trotsky, antes de eu preencher uma caracterização do Estado. Nesse texto, então, Balança e Perspectivas, nos 2 capítulos primeiros, o Trotsky vai começar a fazer uma caracterização do Estado russo. O que era esse Estado russo? Pensar esse Estado russo, a sua caracterização, para poder pensar o que era a classe trabalhadora. Que uma das tarefas dos revolucionários, dos marxistas, e isso tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo anteriormente, é conseguir traçar uma análise profunda do momento no qual vive. De como estão organizadas as classes sociais e a propriedade privada, e a expropriação do seu produto, né, do seu mais produto, nessa fase. Então, também tem isso. Um dos papéis do marxista, então, não é só ficar estudando o Marx, a obra do Marx, e ficar estudando as revoluções passadas. Mas um marxista que se pretenda uma análise profunda da realidade tem que estudar o seu presente político, né? Que foi o que o Marx fez a vida inteira. O Marx não ficou só escrevendo teoria acerca do que poderia ser, né? O Marx militou a vida inteira no movimento operário, né? Construiu a primeira Internacional, que foi o primeiro partido internacional da classe trabalhadora. E dentro disso tem zilhões de textos do Marx sobre cada processo importante que acontecia na Europa. Um deles, a gente viu na semana passada, que foi sobre a Comuna de Paris. Então, qual é o caráter do Estado, do Estado russo? O Trotsky vai fazer algumas afirmações. Primeiro, que o Estado russo, o czarismo russo, uma das características era um Estado altamente centralizado, né? Demorou para ter a transição, e ele centralizava tudo, inclusive, foi um dos primeiros países, acho que foi o primeiro país, a ter um exército permanente. Então, é um Estado totalmente centralizado, uma massa de camponeses que não participavam em nada da questão das decisões do Estado, uma repressão profunda, tremenda em cima dos movimentos camponeses. Isso impedia a eclosão de movimentos revolucionários, e isso determinou também o caráter de classe, né? Porque o Estado passava a operar os principais elementos, a principal forma de organização da produção. Então, por exemplo, não se repete na Rússia o que aconteceu, o processo de desenvolvimento que aconteceu na Europa. Pensa na Europa, na ruptura do feudalismo, dissolução. Na dissolução do feudalismo, né, que é um processo longo, que vai de 1300 até mais ou menos até as grandes navegações, até o mercantilismo, né, que vai se dissolvendo esse Estado. Aí depois tem essa fase do absolutismo, que tenta reorganizar a aristocracia se reorganiza, né, no absolutismo. Tal. E depois você começa a época das revoluções, né, de 1650 para frente, né, com a Revolução Inglesa e depois a Francesa. Tal. Mas o que a gente percebe nesse processo? Vocês leram o texto, então vocês viram. Ele vai tentar descrever as diferenças disso. Que esse processo na Europa, o que aconteceu? Ele criou, ao longo da dissolução do feudalismo, né, dos grandes proprietários de terra, que
acabam tendo que ter uma reorganização da propriedade, expulsar os camponeses da terra, tomar os campos coletivos, tudo mais, né, levar esse processo de separar os trabalhadores dos meios de produção, da terra, né, que é o principal meio de produção nesse momento. E conjuga-se com isso a própria questão do surgimento da burguesia, que a burguesia já aparece lá no século IX, X, como pequenos comerciantes, né, naquela primeira reorganização do sistema feudalista, né, na sua primeira fase. E dentro disso, a burguesia vai se gestando como uma classe de comerciantes, né, que era só para vender o excedente dos produtos do campo na cidade. Mas ela vai se fortalecendo ao longo dos séculos, né? Isso está uma parte bonita lá no Manifesto Comunista, que ela é o contrapeso da nobreza, né? E ela participa das grandes navegações, por exemplo, já com o poder de financiar as grandes navegações, né? De investir pesado. E nisso vai conseguindo mais espaço dentro do Estado. Então a burguesia vai se consolidando como uma classe de pequenos comerciantes e depois de pequenos produtores. No começo ela era mais uma facilitadora do comércio. Depois, quando começa a ter os cercamentos e a produção têxtil, né, as primeiras formas de manufatura, a burguesia começa então a investir pesado na produção. E a burguesia vai se tornando um agente econômico. Primeiro ela vira um agente econômico importante de expressão dentro do sistema feudal, né? Sobretudo a partir da crise de 1350, que ela vai se tornando cada vez mais forte. Depois das grandes navegações, a burguesia começa a se fortalecer mais ainda, mas ela ainda não tem o poder político. Ela tem o poder econômico, ela é importante para a gestão feudal, para a monarquia, para a nobreza, ela como papel importante, mas não tem o poder político, né? E ela vai começar a tentar mudar isso em 650. E vai fazer a sua grande estreia mesmo política de grande envergadura na Revolução Francesa. Mas na Rússia esse processo não acontece. A burguesia que se tem é uma burguesia fraca, é uma burguesia gelatinosa, que ela vai surgir desses pequenos negócios, mas ela nunca vai chegar a implantar um sistema de pequena produção nas cidades. Tanto que até o final do século XIX, a importância da burguesia na Rússia é praticamente desprezível, né? Então, quem que vai industrializar a Rússia? Opa, chegou uma questão aqui. Cadê o... levantou a mão. Pode falar. O professor, tudo bem? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. A minha pergunta é o seguinte: a gente tem toda essa questão na Rússia dela ser precarizada e não ser tão moderna em relação às outras nações, e o Marx já fazia, inclusive no Manifesto Comunista, ele já fazia muitos trabalhos em relação à Rússia, que é a luta de classe na Rússia, né, que é um livro dele, e ele fez a edição do Manifesto em russo, muito antes da Revolução Russa e tal. O Marx ele tinha esse foco na Rússia, porque mesmo ela sendo uma nação em teoria atrasada, porque ele já sabia do que podia eclodir por ali, ou porque ele via aquele sistema como uma forma muito degeneradora. Qual era o motivo dele ter tanta atenção num país que ainda nem tinha passado pela sua revolução industrial, um país feudal, ao invés de ele focar num país que, vamos supor, na teoria talvez fosse mais fácil de implementar um sistema socialista, depois comunista? Por que essa atenção ele já detinha na Rússia? Então, por isso, porque na verdade a Rússia passou, como tinha uma organização de trabalhadores muito forte na Europa, o capital industrial europeu começou a migrar para a Rússia, porque você tinha uma nascente classe operária que era sufocada pelo czarismo, que não podia se manifestar, que não tinha direito de palavra, direito de organização e nem direitos sindicais. Então, o quantum que se extraía de mais valor na Rússia era muito maior do que em outros países. Então começou a atrair muitos capitais. E assim, é relativa essa questão do atrasado da Rússia, porque ao mesmo tempo que você tinha uma massa gigantesca de camponeses que viviam em condições precárias, você tinha uma indústria que estava surgindo forte lá na Rússia. Por exemplo, em 1903, em 1898, já tinha 1,5 milhão de operários na Rússia.
Operários industriais. Quantos operários industriais o Brasil tinha em 1900? Você vai ver que são algumas centenas, são pouquíssimos, né? A Rússia, na verdade, era o terceiro país mais industrializado do mundo. Perdia só para a Inglaterra, Estados Unidos, e o terceiro era a Rússia. E os valores de produção, se eu não me engano, estava uma casa de... no começo de 1900, os Estados Unidos tinha 6 milhões de operários e a Rússia tinha 5 milhões. Então você vê que a diferença é pouca, na verdade. Onde está um diferencial no atraso russo? É porque nos Estados Unidos, por exemplo, o Lenin discute isso lá naquele texto, naquele livro a Agricultura nos Estados Tem tal. É o tipo de revolução burguesa e o tipo de desenvolvimento. Porque nos Estados Unidos você tem um campesinato que começa a participar dos negócios na cidade. E uma reforma agrária, que os pequenos produtores vão produzindo e vai se desenvolvendo a manufatura. Isso vai tendo pequenos núcleos que vão produzindo e migrando para a cidade, né? Então você tem uma classe intermediária que vai surgindo aí. Na Rússia, como tudo era centralizado pelo Estado, né, e por essa nobreza latifundiária, não se teve espaço para desenvolver a manufatura no campo de forma independente, né? Você tinha todo mundo trabalhando em grandes propriedades. E mesmo quando teve a reforma agrária em 1861, essas grandes propriedades acabaram sendo concentradas por 13 mil famílias russas, né? E aí o que acontece? O campesinato ficou afastado das propriedades produtivas e tinha que trabalhar metade do tempo na sua própria terra e depois na produção latifundiária. Então não sobrava tempo, nem condições, nem insumos para que se desenvolvesse as pequenas propriedades e uma manufatura consequente disso. A manufatura, a produção manufaturada acabou sendo concentrada, tudo que tinha de produção econômica desenvolvida do país acabou ficando concentrada na mão dos latifundiários, que, por sua vez, dependiam do czarismo. E o czarismo controlava tudo isso com um exército muito forte, muito grande. E isso custava uma alta... isso demandava uma alta taxa de impostos. Então, essa também é uma característica do Estado russo. Altos impostos. E esses altos impostos impedia esses proprietários médios e pequenos de conseguir empreender seus próprios negócios, desenvolver a maquinofatura, por exemplo. Aí acabou que isso foi um aspecto que gerou uma burguesia débil. Porque não teve esse processo dos pequenos camponeses, depois produzir, ir para a cidade, ter seus comércios, depois os comércios começaram a ter uma produção industrial local. Na Inglaterra, você tem os industriais locais. Na Rússia, você não vai ter isso. Tudo que vai ter de indústria na Rússia, vai ser fomentado pelo capital externo. Então, se o capital externo... que fomenta isso, o controle fica do lado de fora. E a burguesia é frágil, dependente totalmente do Estado czarista. Isso molda uma característica importante do movimento da economia russa. E, por outro lado, isso também atrasou a formação de um polo operário, de uma classe trabalhadora. A gente pode pensar não só... Isso forma, então, uma burguesia débil e uma classe operária débil, porque ela demora para se substanciar, certo? E tem um programa próprio, porque ela está toda presa no campo. No entanto, com a abolição da servidão, em 1861, o que acontece? Uma grande parte do campesinato passa, então, a migrar para a cidade, porque era proibido, naturalmente a gente que burlava, mas era proibido você migrar para cidades, por exemplo. Você era preso, o camponês era preso à terra. Então, uma parte significativa começa a migrar para a cidade a partir de 1861. Aí, migrando para as cidades, o que acontece? Vai trabalhar nas fábricas. E de que é essa fábrica? Do capital internacional, né? Em acordo com o czarismo, certo? E o que o czarismo impõe? Qual é a garantia do czarismo para ter essa indústria? É reprimir fortemente a classe trabalhadora, sem direitos. E o que garante essa classe trabalhadora reprimida? Um dos maiores exércitos permanentes do mundo, né?
que se esse exército ele falhou na Revolução de 4, na Guerra de 4, contra 1904 contra o Japão, para reprimir internamente ele é bom, para reprimir a classe trabalhadora, né? Mas a classe trabalhadora vai acumulando experiências, como está nesse texto da Rosa Luxemburgo, que é o Greve de Massas, né? Certo? No entanto, em 1905, todas as contradições vão explodir, né? Nesse texto do Trotsky, que eu passei para vocês veem que ele fala das manifestações de janeiro de 1905 como a classe trabalhadora russa, mesmo vendo todos esses processos, acreditava que a burguesia, por todas as características, os industriais, os donos de indústria, por todas as características que eu falei, ele agia sem a nuance do czar. Então, o que a gente vê pelas reivindicações dos trabalhadores? Que eles reivindicavam em janeiro de 1904, um movimento grande, né? 9 de janeiro de 1905, aliás. Eles reivindicavam que o czar intervisse nas relações de trabalho em prol dos trabalhadores. E o que eles queriam? Demandas democráticas. Jornada de 8 horas, né? Direito de participação política, direito de criar sindicatos, direito ao voto, uma série de demandas democráticas que, inclusive, já tinham sido conquistadas por outros países da Europa há muito tempo. Certo? E eles eram a massa operária concentrada nas cidades, cercada por uma massa de camponeses, né? Sem nenhum direito político. E isso é que gerou esse fervilhar da classe trabalhadora na Rússia em 1905, né? E o Lenin, no relatório dele sobre a Revolução de 5, ele fala de 2 setores importantes da classe trabalhadora russa. O setor têxtil, né? Porque a classe operária russa também ela é muito variada. A gente tem que pensar que ia desde produção de insumos industriais para a Europa, né? Peças industriais, tudo, esses elementos para a indústria mesmo, né? Mas também a produção têxtil, né? Mas também a produção no campo, a indústria do campo também, né? E isso gera esse movimento explosivo, então, na Rússia. Tanto que fala-se isso, né? Que na Rússia é 8 ou 80. Eles ficaram tanto tempo aguentando esses resquícios feudais, toda essa questão, e acabam depois, né? Explodindo dessa forma. E esses 200 mil operários que vão entregar essa petição, eles, então, a principal demanda deles, além dessas demandas democráticas, era que o czar interviesse na luta de classes, na questão da classe, da questão da exploração de classe, e colocasse limites para a exploração da burguesia industrial contra o trabalho do campo dos operários industriais. E, na verdade, o que o czar faz? Manda o exército reprimir e abrir fogo contra essa manifestação, uma manifestação pacífica, 200 mil pessoas marchando lá para o Palácio de Inverno, com placas Viva o Czar, carregando imagem de santo, da Igreja Católica, que quem dirige esse movimento, que está à frente nesse ato, né? Naturalmente, como eu disse, ele é manifestação, é um acúmulo de experiência da classe trabalhadora desde o final do 19, né? 15 anos de experiência de acúmulo, né? Da classe trabalhadora russa. E o padre Gapone, que está à frente desse processo, nesse ato, né? Um representante da Igreja Católica, né? E, naturalmente, a posição do Gapone é uma disputa com os socialistas, porque o Partido Operário Social Democrata Russo começa a ter muita influência no movimento sindical, né? No movimento operário, desde o final do 19, e a igreja começa a querer expulsar isso e colocar uma outra direção ligada diretamente à igreja e mais amena, né? No Brasil isso também aconteceu na época da ditadura militar, no movimento operário. Você tinha um setor importante da Igreja Católica que disputava com os marxistas, né? A Teologia da Libertação é uma delas, mas outros movimentos também católicos, até os círculos operários, né? Que eram um setor de direita, né? Da Igreja Católica, para disputar com os sindicalistas radicais e com os marxistas, né? E aí o czar manda as tropas abrirem fogo, né? E só nesse dia aí,
de acordo com nesse texto do Lenin, mais de 1.000 operários foram mortos. Aí tinha mulher, tinha criança, tinha idoso e tudo mais, todo mundo com plaquinha, com coisas, e o cara abriu fogo contra todo mundo. E isso foi um marco para o movimento operário, porque isso deixou claro que a burguesia internacional, ela não estava em oposição ao czar. E, pelo contrário, o czar era um delegado, era uma personificação dos interesses da burguesia internacional. Qual é essa burguesia internacional? Sobretudo a francesa e a inglesa, que mais investia na produção industrial russa, certo? E aí, então, o que acontece? Abre-se, então, um processo de guerra de classe, a população armada vai se armando ao longo do ano, depois... Pode falar. Pode-se falar, então, que o czar detinha totalmente os meios de produção na Rússia, todos os meios de produção possíveis. A gente pode afirmar isso? Não necessariamente, porque assim, a reforma agrária de 61, ela dividiu terras, certo? Então os latifundiários tinham as terras deles, certo? E o czar, como ele estava ali no meio cercado por uma série de outros países, isso levou ele também a modernizar o seu exército e também a modernizar a produção industrial. O que acontecia? Vinha uma entrada muito grande de produtos importados, industrializados para a Rússia, e isso desequilibrava a balança econômica também, a balança comercial do próprio país. Então, o Estado se viu na obrigação de, encurralado, a fomentar a produção industrial. Então, isso também era uma questão que estava cercado, né, por uma série dos países industrializados. Então, o czar, ele temia tanto os exércitos externos, né, nas guerras territoriais e no sentido da própria questão das fronteiras, e, por outro lado, também temia a própria questão da entrada maciça de produtos industrializados de outros lugares, né? E, então, evasão de fronteiras, de capital e tudo mais. Então, isso obrigou o czar a ajudar na industrialização, a pegar uma grande parte desses recursos que eram arrecadados em forma de impostos, e pegar esses impostos e redirecionar na produção industrial. Então, ele começou a abrir linhas de créditos, né, para essa industrialização. E aporte do capital externo, que começou também a investir em indústrias. Então, assim, o Estado não era dono das indústrias, mas ele oferecia as linhas de crédito e as condições, entende? Quem eram os proprietários da indústria? Era um capital externo, por exemplo, igual aqui a gente tem a Volkswagen, né, o capital externo, e parte também da burguesia russa que está nascendo aí e que o czar está investindo. Mas a burguesia em si, nacional, ela não tem esse poder econômico ainda expressivo em 1905, por exemplo, entende? Então, o grosso da indústria é do capital externo, né? E, na verdade, o operariado não identificava isso de forma muito clara. Naturalmente, né, o Partido Social Democrata Russo, sim, os marxistas, sim, mas a massa da classe trabalhadora, não. A massa da classe trabalhadora achava que tinha um choque de interesses entre o czar e a burguesia, né? Que a burguesia agia contra os interesses nacionais, ao reprimir os trabalhadores, a não pagar o salário corretamente, a reprimir, a não deixar ter nenhum tipo de organização, a chamar a polícia por qualquer coisa, e matar operários, como foi na greve de 3, 4, que mataram 40 operários numa manifestação. E agora, na verdade, o czar dá uma amostra a serviço de quem que ele estava e acaba, então, abrindo fogo contra essas pessoas e matando mais de 1.000 pessoas nesse ato. E aí, então, o que acontece de janeiro para frente é que a população se rebela completamente contra o czar. Aí tem uma ruptura na visão de Estado, num movimento de massas. Que é uma coisa você ter... o Partido Social Democrata Russo tinha em torno de 13 mil militantes. Uma coisa é você ter 13 mil militantes num partido, né, que identifica qual é o interesse da burguesia, do Estado e tudo mais. A outra coisa é quando esse processo se massifica. E de janeiro em diante começa, então, a ter uma série de processos de levantes da classe trabalhadora, que dura o ano inteiro, até outubro, quando você tem uma greve geral e se inaugura a fase dos soviets. Surgem soviets em toda a Rússia, de outubro, começo de outubro, dia 13 de outubro, até dezembro, né? E o que são os soviets? São regiões industrializadas da Rússia, que a indústria é concentrada em algumas regiões. Né? Pensa, 1,5 milhão de operários em Moscou. Aqui em São Paulo não tem 1,5 milhão de operários. Em 78,
aqui em São Paulo, você tinha 400 mil operários em São Paulo, e mais ou menos 150 mil operários no ABC Paulista. Então, aqui na grande capital, você já tem em torno de 500 mil de operários, mais ou menos, 600 mil operários, mais ou menos. Enquanto na Rússia, porque se a gente pensa que a Rússia era atrasada, pensa no Brasil, então. Como que a gente tem uma importância muito menor em relação ao capital europeu, né? E aí, esse 1,5 milhão de operários, né, ficam insurreitos o ano inteiro. E aí surgem esses soviets, que são regiões da Rússia em que o Estado não tinha poder. Os operários organizados faziam assembleias e começaram a criar seu próprio parlamento de operários, organizando segurança, organizando a distribuição de alimentos, organizando a produção e a distribuição das fábricas e o próprio regime de organização e a rotina do trabalho, né? Armamento da população. Então, o czar perdeu o poder sobre essas regiões. Então, o que acontece? O que significa isso? Surgiu novamente na história, mais uma vez, por meio de um fenômeno que foi chamado pela Rosa Luxemburgo de greve política de massas, que foi, novamente, o governo paralelo, ou duplo poder, tal qual tinha acontecido pela primeira vez na Comuna de Paris. Não é à toa que os russos escreveram tanto sobre a Comuna de Paris. O que era esse duplo poder? Era regiões que... primeiro lá na Comuna, né? Na Comuna você tinha o Thiers, né? Por um lado, que foi para Versalhes, né? Levando a parte do exército. E, em Paris, os operários organizados, né? Formando a sua forma a Comuna e se auto-organizando, né? No entanto, lá na Comuna de Paris, o poder caiu na mão deles, né? Porque o imperador tinha sido preso. Aqui não, aqui foi um desenvolvimento da própria revolução, da própria organização dos trabalhadores ao longo de 1905, que levou a esse processo de radicalização e auto-organização da classe trabalhadora, certo? E essa experiência dos soviets vai ser a primeira experiência democrática dos trabalhadores russos. Os trabalhadores russos, até 1905, eles não podiam votar deputados. Que, por exemplo, com os soviets, começou-se a votar os deputados operários. Votava-se os deputados elegíveis, revogáveis, tal qual na Comuna de Paris, para cada função, para cada atividade política necessária para a administração daquela região. E isso não tinha acontecido nunca na história da Rússia. Também começou-se a ter... Eu vou já. E nisso começou a ter, então, a primeira forma de exercício do poder operário, né? E a liberdade sindical, por exemplo, não havia liberdade sindical para você ter sindicatos livremente, eleger seus sindicatos, eleger seus representantes na base sindical. Começou a ter a partir da Revolução de 5. Então isso abriu um novo conjunto de experiências para a Revolução Russa. Inclusive a Rosa Luxemburgo, quando vai discutir essa experiência, nesse greve de massa, sindicato e partido, ela vai dizer que essa imposição que o movimento operário russo fez, por mais que tinha essa contradição da questão do atraso, é uma coisa que o próprio proletariado alemão, mais organizado, berço do marxismo, não tinha capacidade de organizar. Então você vê aí como é que é dialético essa questão. Como é que um programa revolucionário, ele depende de uma série de condicionantes para se chegar a um produto mais avançado politicamente ou menos avançado. Alguma questão aqui? Até aqui? Posso continuar? Pode continuar, professor. Manda bala. E aí, uma outra questão muito importante, que esse debate sobre a Revolução de 5 vai abrir, é que o programa, a estratégia que os revolucionários deveriam ter frente a uma revolução. E aí, já em 1903, no bojo desses processos, as greves de 86, as greves de 87, as greves de 89, as greves de 1902, 1903, 1904... Não, 4 não, só 3, porque o Congresso é em 3. Mas depois o debate continua. Dentro do Partido Social Democrata Russo, começou a ter um debate sobre quem seria o sujeito da revolução na Rússia.
por exemplo, os mencheviques, aí formam-se duas tendências, os mencheviques e os bolcheviques. Até então não tinha uma delimitação tão clara dentro do partido. E o Lenin vai abrir essa polêmica muito forte, e de forma muito precisa, no O que Fazer. É um livro de 1903. É um livro de 1903, é uma tese pré-congressual, né? Ele faz para esse debate. Em que ele defende que a tese central do Lenin... Não, primeiro os mencheviques. Então, se formam dois campos dentro. Os mencheviques e os bolcheviques. Mencheviques, a palavra russa, quer dizer minoria. E bolcheviques quer dizer maioria. E, na verdade, porque era assim que se apresentaram no Congresso de Três, né? Os mencheviques em minoria e os bolcheviques em maioria. Que tem a ver com a tiragem de delegados, né? Os bolcheviques conseguiram tirar mais delegados. Mas, na verdade, os mencheviques eram a maioria no Partido Social Democrata Russo. E aí, a principal questão aqui que se levanta é a questão do programa de cada uma dessas tendências. E quem era o sujeito da revolução. Aí sim, qual é o programa dos mencheviques? Está bem claro aqui nessa parte inicial do texto do Trotsky, mas o Lenin também debate isso muitos textos dele. Então. O Trotsky era um menchevique no começo, né, professor? Não, na verdade, ele não. Mais alienado com eles, não? Não, na verdade, não. Na verdade, o que se pode dizer do Trotsky é que ele era um narodnik, que ele tinha vindo do movimento narodnik, né, do movimento camponês e tal. Sendo que o movimento narodnik tinha uma parte desse movimento que era terrorista, né, que chamavam de os terroristas russos. Inclusive, o irmão do Lenin fazia parte desse movimento, né. O irmão do Lenin, inclusive, colocou uma bomba para matar o czar. Quase conseguiu, mas ele acabou sendo condenado à morte. E acho que foi enforcado, se não me engano. Então o Lenin também cresceu com essa... tanto o Lenin quanto o Trotsky cresceu com essa questão da... uma crítica a essa forma de militância dos narodniks. E as primeiras experiências do Trotsky foi com esse setor aqui, né? Isso tá aqui nesse livro do... Não. Esse debate sobre a postura do Trotsky, tá? Porque, na verdade, quando eu falo que ele é menchevique, é uma afirmação dos stalinistas, na verdade, para deslegitimar o programa do Trotsky. E se você ler o Balanço de Perspectivas, que é um texto de 4, foi feito entre 4 e 6, né? E foi escrevendo, e o Trotsky foi o único que dirigiu realmente algum movimento de massas em 5, né? Foi dirigente do Soviet de Petrograd. E tá aqui nesse livro. A origem do Trotsky, quando ele fez parte e tal, né? E por que o Trotsky não é menchevique? E já entra no elemento mais teórico também. Um elemento da base para dizer que ele é menchevique é porque ele não assumiu nenhuma tendência. Ele não quis ficar nem com os mencheviques e nem com os bolcheviques. Porque ele dizia que, na verdade, no movimento, no processo revolucionário, as duas tendências deveriam se unificar. Porque eram as duas tendências do mesmo partido. Então, elas deveriam se unificar. Então, esse conflito entre as duas tendências, o Trotsky achava que era uma coisa circunscrita. Inclusive, contra o texto do Lenin, né, o que fazer, ele achava que o texto do Lenin era muito sectário, que impunha o Lenin e falava, não, a gente tem que se separar dos caras. E o Trotsky, ao longo até 17, ele contribuiu com os dois jornais. Porque não faria sentido, se ele fosse menchevique, ele ter feito parte da primeira liga do Iskra, com o Lenin, né, até 1903. O Lenin que mandou buscar o Trotsky na Sibéria. Ele estava exilado por causa daquela greve de 1891, acho. Ele estava exilado lá. O Lenin mandou buscar ele para contribuir com esse jornal. E ele foi morar lá na Suíça, numa república. Eles tinham uma república lá, o Lenin numa casa, o Lenin com os caras numa casa, aí na outra casa tinha o Horowitz.
enfim, também a Vera Sassulicha está nesse processo. Então eles compunham o mesmo jornal. E mais a treta entre a briga mesmo entre o Lenin e o Trotsky foi nessa questão da divisão necessária das duas tendências. Que o Lenin defendia que sim, era necessário, e o Trotsky defendia que não. Depois o Trotsky vai concordar no final, em 17. E como é que fecha essa questão? Então, os mencheviques, eles acreditavam que a burguesia, a revolução na Rússia, era burguesa. As demandas eram burguesas. Né? Quais são as demandas? Direito a voto, organização sindical, criação de partidos, jornada de trabalho, uma série de questões democráticas, divisão da terra, liberdade de imprensa, uma série de demandas democrático-burguesas. Então, se a demanda é democrático-burguesa, quem tem que fazer essa revolução é a burguesia. Então, para os mencheviques, o papel dos revolucionários russos era apoiar a burguesia liberal. Porque a burguesia liberal ia chegar ao poder, chegando ela ao poder, ela ia fazer essas reformas democráticas. Isso o Trotsky nunca concordou. Então não tem como ele ser da mesma tendência. A tendência do Lenin, que eram os bolcheviques, vai dizer que a revolução realmente ela tem um caráter democrático burguês, dividir o latifúndio, liberdade de imprensa, de organização sindical, igualdade entre gênero, direito de voto, todas essas questões, né, eram questões democráticas. Por exemplo, a Revolução Francesa conseguia essas coisas, né? Até a Revolução Inglesa de 1950 atingiu algumas dessas pautas, totalmente dirigida pela burguesia. Mas, qual é a discordância do Lenin, então, com os mencheviques? Ou qual é a discordância dos bolcheviques com os mencheviques? É dizer que a burguesia russa, por todos os caráteres que eu já disse antes, dela ser semi-estrangeira, né, dela ser fraca politicamente, dela ser totalmente dependente dos repasses dos investimentos do Estado, ela não tinha força nem interesse de exercer um processo revolucionário contra o czar. Ela não tinha esse interesse, então não ia acontecer. Se alguém podia fazer essa revolução democrática, que estava em pauta, e ela veio se avolumando desde a década de 80 até o 1905, ou até 1903, quando ele escreve o texto, que veio se avolumando, o único setor que poderia realmente se enfrentar contra o czarismo por essas pautas era o movimento operário. E aí por que movimento operário e não outros setores da classe trabalhadora urbana? Porque a massa de trabalhadores de trabalhadores urbanos eram operários, era operária. Era de fábrica, era fabril. Tinha o setor têxtil também. O Enem também vai... Nesse outro texto que eu passei também, o Enem discute um pouco isso. Mas a massa hegemônica era... Então, assim, o mercado de trabalho na Rússia era menos variado. Né? Então, isso sobrava, a classe trabalhadora era muito mais homogênea na produção industrial. Um pouco diferente da questão da Alemanha. O Marx, no capítulo 23 do Capital, quando ele vai discutir, né, a classe trabalhadora alemã, ele fala de diversos setores da classe trabalhadora. O Engels, na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, de 1844, ele faz várias distinções entre diversos níveis da classe trabalhadora. No caso da Rússia, a classe operária era mais homogênea. Tanto que, se você vai analisar a obra do Marx, não tem esse peso, a questão operária, a palavra mesmo operária, operário fabril mesmo, não tem esse peso tão grande quanto tem, por exemplo, na Rússia. E, então, são duas posições. A dos mencheviques, né, em apoio à burguesia liberal, a do Lenin, que a revolução era operária camponesa. Os operários que iam fazer a revolução. E que iam fazer a revolução democrática. E, para isso, como era um setor pequeno da sociedade, em 1905 tinha 1,5 milhão de operários, né? Em 17 tinha mais de 3 milhões. Dobrou. E que era uma industrialização muito rápida também, né? A Rússia passou. Então, qual é o aliado? O aliado da classe operária. A classe operária não conseguiria fazer essa revolução sozinha, né? Ela precisaria de envolver outros setores da sociedade. E qual o setor principal que ela poderia fazer essa aliança? Eram os setores do campesinato. Então, o Lenin fala de uma aliança operária camponesa. Apenas uma aliança operária camponesa é que poderia fazer uma revolução democrática que assegurasse, garantisse aos trabalhadores russos os mesmos direitos que se tinham os operários europeus.
certo? E, no entanto, o Lenin vai dizer que essa reforma, essa revolução democrática, ela não conseguiria ser feita se não fosse por meio de uma ditadura operária camponesa. E, a partir disso, tem uma terceira posição sobre esse processo, que é a do Trotsky. Qual é a posição do Trotsky? A posição do Trotsky é que a burguesia liberal não pode fazer essa revolução, então os mencheviques estão fora. Todo o setor marxista revolucionário vai isolar os mencheviques. Inclusive, os mencheviques mudam de posição. No segundo bloco, quando eu falar 17, eu vou falar isso. Que no começo de 5, eles eram a favor da democracia, da burguesia liberal, mas eles não pensavam em fazer parte do governo. A burguesia liberal ia fazer a revolução democrática e eles iam ficar do lado de fora criticando e dando, né, alimentando a massa, né, com um programa correto para pressionar a burguesia liberal a executar o programa correto. Em 17 eles vão para o governo. Eles mudam totalmente a tática e viram braço esquerdo da burguesia russa. E o Trotsky vai dizer que, na verdade, não pode ser a burguesia liberal, é a classe operária, como diz o Lenin, e é os camponeses também, só que o Lenin ele coloca como uma aliança, que ele não diz qual é o setor que realmente vai dirigir essa aliança. E o Trotsky vai fazer uma diferenciação de que, na verdade, vai ter que ser uma ditadura operária apoiada pelos camponeses, e não uma ditadura operário-camponesa. Porque os camponeses são multiníveis, né? Multiníveis é dureza, que é a linguagem que o pessoal usa hoje aí para essas. Mas os camponeses eles engloba desde os latifundiários, né, até os pequenos proprietários. E num partido camponês, quem tende a dirigir esse partido camponês vai ser os grandes proprietários. E os grandes proprietários, numa aliança igualitária com os operários, eles vão fazer de tudo para não atender os anseios mais revolucionários da população, inclusive os anseios da reforma agrária. O que era a reforma agrária na Rússia? Ela vai pegar aquelas terras boas, lembra que eu falei? A maior parte das terras boas estão com os latifundiários, as terras ruins estão com os camponeses. Então eles queriam redistribuir essas terras de forma mais igualitária, né, entre os camponeses. E isso ia contra os interesses dos grandes proprietários de terra. Os grandes proprietários não tinham interesse nisso. Então, para o Trotsky, tinha que ser um programa operário, que paute a divisão do latifúndio. Uma reforma agrária radical. Né? E isso marcava, então, a terceira posição, que é essa do Trotsky, que é a teoria da revolução permanente, que depois vai receber esse nome. Né? A princípio, ele não apresenta como uma teoria nova, né? E depois, ao longo dos anos, vai se consolidando como uma teoria à parte, um aspecto teórico, uma inserção, né, teórica, que especifica o papel da classe operária num país camponês, por exemplo. Ele vai dizer que, quando os operários começassem a fazer a Revolução Democrática, lutar por esses direitos democráticos fundamentais, isso levaria necessariamente a demandas de transição democrática e socialista. E uma coisa levaria a outra consequentemente. E isso ia levar a se estabelecer um governo socialista, e não um governo de transição ao socialismo. E não teria como parar numa revolução democrática. Certo? Alguma questão? Eu vou encerrar por aqui essa parte, para a gente fazer um intervalinho, até as 10h40. Aí na segunda parte eu volto já com a Revolução de 17. Beleza? Combinado. Se alguém tiver alguma questão, essa é a hora. Senão também pode ser depois também, quando a gente voltar, tá fácil. Beleza? Então voltamos daqui a pouquinho.